trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 365 Grão-Duquilhão e a Arte e a Família Buda. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Quando o grupo de Zhao Hai retornou para o pátio da ameixa doce, eles imediatamente foram para o espaço. Depois de chegar, Laura e Meg relaxaram. Zhao Hai olhou para a aparência de Laura e sorriu. Laura, eu não pensei que você se tornasse tão feroz com esgrima. Haha, isso é ótimo. Laura levantou orgulhosamente o queixo, naturalmente. Você acha que eu ser um cavaleiro é uma piada? Eu sinto que eu talvez atravesse o 6º nível em breve. Zhao Hai sorriu. Parece que nós precisamos encontrar para você uma besta mágica para montaria na próxima vez que nós formos para a pradaria. Laura, você também poderia usar uma águia de sangue como uma montaria. O que você acha? Depois que o rancho nivelou, as águias de sangue se tornaram mais fortes. Eu acho que você já poderia montá-los com segurança. Laura sorriu. Esqueça isso, vamos falar sobre isto mais tarde. Existem muitas bestas mágicas no espaço de qualquer modo, eu poderia apenas escolher uma a qualquer hora que eu quiser. Se eu quiser ir por terra, nós temos leões do brilho lunar. Nós também temos o peixe espadarte para viajar por água. Se todos eles não forem o bastante, nós ainda temos a pequena Wen. Eu poderia perguntar à pequena Wen sobre ela ser minha montaria temporária, sem problema. Zhao Hai não pode deixar de rir. O que Laura disse estava bastante certo, já haviam muitas bestas mágicas dentro do espaço. Se chegar ao ponto de escolher montarias, Laura teria muitas escolhas. Alguns momentos depois que o grupo conversou um pouco, Zhao Hai se virou e perguntou para Kair, Kair, quantos vegetais nós temos armazenados neste momento? Kair imediatamente respondeu, atualmente, nós temos cerca de 1 milhão de quilos de vegetais, 500 milhões de quilos de grãos, cerca de 25 mil quilos de cumis, e também 10 mil quilos de ração. Depois de ouvir o relatório, Zhao Hai assentiu. Reduz a quantidade de grãos plantados no espaço e aumente a quantidade de vegetais. Depois da remessa de peixes sem escamas amadurecerem, vai e crie alguns peixes de fogo. Nós devemos garantir ter suprimento suficiente de ambos, vegetais e peixes de fogo. Kair assentiu, então foi para a fazenda gerenciá-la. Embora o rancho tivesse sido entregue para Muir, Muir ainda escutou Kair. Isso fez com que Kair tecnicamente gerenciasse o espaço inteiro. Zhao Hai diretamente disse a Kair que estava tudo bem. Agora que as preocupações de Zhao Hai sobre a fazenda foram entregues para Kair, ele assentiu e levou Laura e os outros de volta para a Fortaleza da Montanha de Ferro. A Fortaleza da Montanha de Ferro já estava em pleno inverno. Neve e gelo preencheram as planícies do lado de fora da fortaleza enquanto a temperatura dentro chegou a 10 graus. As pessoas dentro da fortaleza estavam usando roupas grossas. No entanto, a situação dentro da fortaleza era em geral muito boa. Pelos ramos de Kair estarem presentes, o uso da lenha reduziu muito. Então a maioria do bambu e árvores de óleo eram, ao invés disso, usadas pelos escravos para fazer alguns móveis. Embora os escravos não tivessem feito esses tipos de coisas antes, não se esqueça que Laura tinha trazido alguns artesãos. Então, embora a mobília feita pelos escravos não fossem realmente bonitas, eles ainda eram funcionais. Assim, já haviam muitos meio-carpinteiros presentes dentro da fortaleza da Montanha de Ferro. Zhao Hai ficou feliz quando ele viu a cena. Aqueles meio-carpinteiros já foram absolutamente absolvidos de seu status de escravos. Ele também os disse que se eles pudessem aperfeiçoar sua carpintaria, eles seriam recompensados com terra. Isso despertou o entusiasmo dos escravos. Depois que os escravos retornavam dos seus trabalhos nas fábricas, eles começaram e praticaram seu artesanato. Isso fez alguns deles revelarem seus talentos que Green notou. Então ele os fez treinar sinceramente no comércio. É claro, os outros escravos não foram desencorajados a praticar. Green expressou que eles ainda deveriam tentar o seu melhor enquanto não fossem muito apressados e não fizessem coisas focando na beleza. Eles deveriam, ao invés disso, focar na qualidade e funcionalidade. Aprendendo este ponto já era bom o bastante. Não se deve esquecer que quando chegar a primavera, 100.000 escravos chegariam. E cada um dos 100.000 escravos precisaria de suas próprias coisas para usar.
Isto também era porque Zalhai realmente queria comprar alguns escravos artesãos depois de chegar na cidade Água Celestial. Ele especificamente queria pedreiros, ferreiros, assim como artesãos que sabiam como fazer tijolos de argila. Neste momento, Zalhai também queria ter alguns artesãos que se especializavam em fazer casas. Construir uma casa não era uma coisa fácil. Se a casa não fosse construída bem o bastante, não somente não providenciaria um calor, também não seria capaz de sobreviver aos ventos e chuvas. Atualmente, o que faltava para Zalhai não eram escravos comuns, eram escravos habilidosos. Naturalmente, escravos habilidosos não eram realmente baratos, mas dinheiro não era algo que Zalhai se preocupou. Quando Zalhai voltou para a fortaleza da Montanha de Ferro, ele foi até Green e discutiu sua produção atual. Ele também queria ver se era possível aumentar sua produção de comis e ração. Depois de discutir com Green, Zalhai conseguiu um valor específico. Atualmente, sua produção diária era de 2.500 quilos. Ao mesmo tempo, sua produção dos produtos de lã não estava mal. A cada 5 dias, eles seriam capazes de fazer aproximadamente 20 cobertores de lã. Este número pode parecer muito baixo, mas deve-se pensar que aqueles cobertores eram feitos à mão, era necessário um esforço extremo. A produção de ração também estava indo bem. Agora que sua fazenda de coelhos já estava estabelecida, eles seriam capazes de produzir 5.000 quilos de ração por mês. Por outro lado, sua ração de carne de argali também poderia ser produzida a uma taxa de 2.500 quilos por mês. Outra coisa importante era seu processamento de couro de coelho. Enquanto os homens fera curtiram o couro, as mulheres humanas poderiam transformar aqueles couros em roupas de pele. Já que a pele dos coelhos dentro do espaço de Zalhai era vermelha, as roupas e casacos se tornaram muito bonitas. Neste ritmo, Zalhai seria capaz de adicionar outro produto no seu catálogo. Isto era notícias muito boas. Depois de conhecer a situação aqui, Zalhai retornou para o espaço e discutiu com Kair quantos vegetais eles poderiam produzir por mês. Esta métrica era muito importante, ela seria muito usada pelo Hotel Shelley, que era o negócio de estabelecimento que providenciou mais lucro do seu crescimento de negócios no Ducado de Purcell. Depois de Kair ter calculado a produção de vegetais, o valor que Zalhai conseguiu eram 250.000 quilos de vegetais por mês sem afetar a produção de grãos e óleo de frutas exigidas. Fornecer este montante para o Hotel Shelley não era de todo mal. Depois de ter todas aquelas contas, Zalhai retornou para o pátio da Ameixa Doce. O tempo atual já não era cedo. Quando a hora do jantar chegou, Smith enviou alguém para convidar Zalhai para o salão de jantar para comer. Desta vez, Zalhai tirou um pouco de comis para beber com Smith. Atualmente, Smith começou a gostar do sabor do comis. Depois de comer sua refeição, Zalhai retornou para o pátio da Ameixa Doce para descansar. Seu descanso pelo resto da noite foi muito calmo. No entanto, a cidade Água Celestial inteira não estava. Todos os nobres e poderosos dentro da cidade agiram, não porque eles queriam se revoltar, ao invés disso, para procurar o suspeito. Eles queriam conferir exatamente quem realmente ousou tocar na filha de Smith. Aqueles poderes dentro da cidade não tiveram escolha além de fazer isso, desta forma, as suspeitas na direção deles seriam abaladas. Eles realmente temiam a suspeita de Smith. Se por acaso eles conseguissem a desconfiança do Lorde da cidade, eles não seriam capazes de manter suas subsistências dentro da cidade Água Celestial. E não seria somente dentro da cidade Água Celestial, eles estavam com medo de que eles não seriam nem mesmo capazes de se restabelecerem dentro de todo o Império Rosen. De fato, a maior razão do porquê aquelas pessoas se tornaram tão ansiosas era o fato de que a cidade entrou em lei marcial depois que Megan foi atacada. Haviam pessoas do Departamento de Aplicação de Lei e Administração Urbana em todas as ruas. Junto com eles, a guarnição da cidade, guerreiros da família Calci, e até mesmo companhias mercenárias eram vistas inspecionando tudo ao longo dos quarteirões. Neste dia, o negócio dentro da cidade Água Celestial caiu 3 vezes. Era óbvio que os efeitos do assunto foram muito grandes. Vendo Smith agir muito seriamente desta vez, os aristocratas dentro da cidade Água Celestial, assim como os outros poderes, ficaram nervosos. Neste momento, se alguém realmente ofendesse Smith, eles morreriam com uma morte terrível. Comparados aos outros, o Hotel Shelley estava muito calmo.
Embora eles também trabalhassem junto com a cidade e também enviaram seus guerreiros para patrulhar ao redor, seu alcance de movimento não era tão grande. As pessoas do hotel somente cobriram 2 ruas próximas deles e se certificaram que não tinha nada de estranho acontecendo. Eles agiram muito discretamente, o que era do gosto de Smith. Esta ação obviamente não foi tratada por Mariotti, muito menos Might. Os dois deles estavam dentro de um escritório discutindo o assunto. Mariotti olhou para Might e disse: "Você disse que este assunto está relacionado a Zalhai? Eu ouvi que quando Megan foi atacada, Laura e Meg também estavam presentes." Might assentiu e disse: "Existe uma grande possibilidade. Exceto pelo tolo arrogante Lionheart, eu não pude pensar em ninguém mais que ousaria agir contra Megan dentro da cidade Água Celestial. Se Lionheart fez isso, então seu alvo seria Laura e Meg." Mariotti pensou por um tempo e disse: "Também existe outro grupo de pessoas que ousariam, a Igreja Radiante. A influência da Igreja tem estado gradualmente aumentando nesses anos. Além disso, eles não estavam lidando com a família Calci, eles estavam indo por Zalhai. Eles também poderiam ser os prováveis suspeitos de hoje. E se o ataque fosse mal sucedido, eles poderiam apenas plantar a culpa em Zalhai, já que Megan foi a única implicada. Deste modo, eles poderiam criar um conflito entre Smith e Zalhai, o que seria bom para a Igreja." A expressão de Might caiu um simples degrau. "Se realmente for isso, então nós estaremos em perigo. A Igreja provavelmente nos agruparia com Zalhai e podem lidar conosco também. Nós temos que informar a família assim que possível para eles prestarem alguma atenção." Mariotti sorriu fracamente. "Você acha que os superiores da família não pensaram neste ponto? Eles talvez tenham pensado que os benefícios que Zalhai trará valem a pena. Além disso, nós não temos nenhuma conexão anterior com a Igreja Radiante, então num ponto de vista de negócios, seria melhor para a família ficar do lado de Zalhai. Agora eu apenas espero que Smith não fique com raiva de Zalhai. Seria realmente ruim para nós se Zalhai perder Smith como seu apoiador." Might assentiu: "Eu também espero isso. Mas eu acho que quando Zalhai vier aqui em 2 dias, ele explicará a situação para nós. Por outro lado, se este assunto foi realmente causado por Lionheart, então ele realmente seria muito estúpido em ofender a família Shelley, assim como a família Calci. Ele acha que está morrendo muito devagar." Mariotti sorriu levemente e disse: "Eu acho que o atual grão-duque Lionheart é um pouco como a família Buda do Império Aksu. Como Lionheart, eles também eram a espada do rei. Sua questão pode estar lançando uma sombra em direção ao imperador do Império Rosen. Afinal, como poderia o imperador não saber que a espada em suas mãos realmente sairia do controle, repentinamente agindo de forma muito arrogante e dominadora?" Might zombou: "O grão-duque Lionheart não está qualificado para ser comparado com a família Buda. Se o velho rei não morresse, seria impossível para a família Buda perecer, já que eles eram muito obedientes e discretos. Eu ouvi que seu sucessor, Adam, era um jovem mestre mimado, que eu pensei que foi intencionalmente fabricado para suceder a família Buda. Isto era para que ninguém suspeitasse que eles abrigassem uma ambição profunda. Ninguém suspeitaria de uma família com um sucessor inútil. Mesmo se sua família sofresse por causa de Adam, ainda assim garantiria que sua linhagem continuasse. A família Buda fez um trabalho muito bom, já que o velho rei nunca manteve nenhuma suspeita com relação a eles. E depois que a família caiu, Adam realmente conseguiu escapar. Embora eles fossem exilados, a família Buda ainda sobreviveu. Por outro lado, o filho de Lionheart é um gênio marcial raramente visto antes. Nem mencione-se em sua família, ele é muito famoso entre os círculos da nobreza. Isto trouxe atenção para sua família que, com respeito ao grão-duque Lionheart, não é uma grande coisa." Mariotti sorriu fracamente. Em toda a nação, velhos aristocratas estão sempre em conflitos com a família real. Toda a família real está sempre pensando em maneiras de lidar com seus velhos nobres. Afinal, aquelas famílias seguram um grande poder e influência. Esta também era a razão do porquê nossa família Shelley não tem medo de tais ações. Porque nós somos uma família mercante e não somos tão arrogantes como a família Markey. Ninguém prestaria nenhuma atenção em nós." Might sorriu e disse: "Falando na família Markey, eles realmente tiveram azar.
Pelos produtos Taoyuan, eles inesperadamente tiveram um desentendimento com Laura e deu ela para Zhao Hai por pouco dinheiro. Eu devo dizer que Zhao Hai é bastante formidável. Laura é uma bela mulher, além disso ela é inclusive mais alta do que Zhao Hai. Dá para ver que a aparência de Zhao Hai não é digna para alguém como Laura. Mas surpreendentemente ele fez Laura gostar dele, ela até mesmo cortou sua conexão com sua família. Aquele cara tem minha completa admiração. Olhando para a aparência de Might, Mariotti não pôde deixar de rir. O quê? Você quer que Zhao Hai lhe ensine seus movimentos? Mas eu acho que seria difícil, Zhao Hai é um mago espacial. Might também riu. Esqueça isso, eu não tenho suas capacidades. Mas eu verdadeiramente acredito que o grão do Art cometeu um grave erro em incomodar Zhao Hai. Não somente ele perdeu muitos homens para Zhao Hai, ele também foi esbofeteado no rosto. Eu espero que ele não dure por muito tempo. Mariotti bufou friamente e disse, mesmo se ele conseguir se manter, nós não o deixaríamos cair confortavelmente. Agora que o pessoal da família chegou, nossos planos podem ser postos em movimento. Art permanecer em sua posição atual seria impossível. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.